Anexo Coach e ele veio, gente. A paz, pastor. A paz, irmã Adri. Boa tarde para todos vocês e aqui dessa querida e a nossa carinhosa Rádio Coach de toda segunda-feira. Boa tarde para toda a audiência e para todos que nos escutam. E estamos de volta. Graças a Deus, depois a tempestade, depois o vento forte. Do medo, né, coisa? De Estamos 3 banhos que eu tive que tomar depois daquele temporal. Estamos aqui. Isso e é tem bom. mais alguém aí que permanece aí depois da tempestade? Depois da tempestade tem alguém que tá curtindo a programação. Então, gente, como toda segunda-feira o Rogério vem trazer um pouquinho mais de conhecimento pra gente aqui. E sempre ele traz um tema diferente pra abordar situações do nosso cotidiano, já seja na vida material, espiritual, financeira ou no nosso dia a dia. Tipo assim, eu tô com raiva hoje, Rogério. Isso é bom ou ruim? Por um lado é bom, não pode ir aos extremos. Não posso extremar. A raiva é bom. Então vamos lá. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Ok. Então vamos lá. Qual é o assunto de hoje, Rô? Então, eu quero falar algo que está no meu coração e que eu gosto muito, que é sobre vida emocional. Eu quero falar sobre cura das nossas emoções. Uai, mas tá doente? Alguma coisa? Bom, se você vai curar é porque tá doente, Exatamente. né? Eu quero falar sobre cura emocional. Eu quero falar sobre... Já que nós estamos no mês, que é um mês que é o Outubro Rosa, que fala bastante sobre prevenção, né? E é um mês onde a gente prioriza essa importância da conscientização, da gente cuidar, das mulheres cuidarem do corpo, de poder fazer o seu análise. E tem toda essa campanha, né? Essa conscientização. Então eu quero também entrar nesse ambiente de conscientização, de falar sobre cura das emoções. Quero falar sobre como as emoções elas afetam o nosso corpo, como elas se manifestam no corpo, como elas se manifestam na nossa mente, né? Nos nossos pensamentos e até mesmo na nossa vida espiritual. E eu quero falar as próximas Rádio Coaches, nossas próximas segunda-feiras, sobre isso. Ok, então vamos lá. O que é uma emoção? Exatamente. Então, assim, para a gente entender o que é uma emoção. A emoção é uma reação que nós temos devido à experiência que a gente passa. Então, seja uma experiência, por exemplo, positiva ou negativa. Vamos colocar ali um exemplo, certo? Vemos alguém que não conhecemos, uma pessoa que de repente a gente vê ali que parece meio suspeito e aquela experiência, aquele encontro com aquela pessoa, ela vai gerando certas emoções, certo? Por a gente estar numa experiência diferente, atípica, fora do cotidiano. Então as emoções, devido a essa experiência, ela pode gerar medo, ela pode gerar angústia, ela pode gerar insegurança ou pode gerar também o ataque, certo? Tipo, vou pra cima, vou atacar antes de me defender, e assim são as emoções. Então, as emoções, elas vêm, certo? Para potencializar as nossas experiências do dia a dia, elas geram memória, elas potencializam nossas memórias, e elas também, quando não somos conscientes, quando não temos a gestão emocional, Adri, elas manifestam no nosso corpo. A emoção, então, tem a ver com... Eu achei que se eu tivesse com raiva, eu tava só com raiva e tava tudo bem. Exato. Então, o que acontece? Muitas pessoas sentem pegando esse exemplo teu de raiva, né? Elas têm esse sentimento de raiva. Algumas delas são conscientes, certo? Tô com raiva, vou sair, vou e tem um motivo para aquilo. Tem um motivo, é uma experiência. Aquela situação do dia gera aquela emoção, certo? Então, as que são conscientes, elas têm as técnicas, né, de gestão de emoção para aprender a manobrar esse sentimento, essa emoção da raiva. Não deixa ela explodir, por exemplo. Conta, exatamente. Exato. E o mais legal da inteligência emocional é que eu posso usar ela ao meu favor. Até mesmo a raiva. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas não pequeis. Eu posso usar essa energia emocional para ir para cima, para me defender, para fazer até o bem, né? Então, assim, o que acontece? Algumas pessoas são conscientes e outras pessoas são inconscientes.
Outras pessoas... Até mesmo dos sentimentos. Exatamente. Algumas pessoas põem pra fora, explode do jeito que vem, vai. Né? Algumas pessoas, assim, a vida emocional de algumas pessoas é como se fosse um carro V8 turbo intercooler, só que sem freio. Opa, eu ia falar nós, mas não pode ser tanto nós, então. Entendeu? Só que sem freio. Tipo assim, a pessoa, ela não inibe, ela não engole. Do jeito que vem, não sai. Então, e nesse sair é onde muitas vezes acontece, né, que machuca, que fala o que não deve, e existem as agressões verbais, as agressões psicológicas e as agressões físicas, tanto consigo mesmo como com outras pessoas. Então, assim, a emoção, certo? Quando ela vem e ela é desmedida, gente, o que nós precisamos entender? Ela está sinalizando algo que a gente precisa resolver, que ainda não foi solucionado. Né? Então, eu quero falar sobre como nós podemos, né, prevenir doenças emocionais. Através das emoções, no caso. Exatamente. Ou causada pelas emoções. Através de um estilo de vida, através de ferramentas da inteligência emocional, através de tomada de consciência, porque assim, gente, não existe transformação sem tomada de consciência. Você tem que entender que você está vivendo ser aquilo. Consciente. Então as pessoas passam por uma experiência, essa experiência gera uma emoção. Vamos dar um exemplo, né? Um casal. Um casal, certo? Aí a esposa chega em casa feliz da vida e tem uma experiência lá que o marido, né, não lavou a louça, não passou pano, deixou a toalha em cima da cama, não deu banho nas crianças. E essa experiência gerou um sentimento que, né, na hora, se ela não é consciente, ela começa a vomitar tudo que tá vindo na cabeça dela. Isso, ela bate na mesa, ela chuta o balde, ela quebra os pratos, ela faz de tudo. E falou e passou. E já xingou o marido. Vamos, não vou falar a palavra xingar, né, mas... Uai, que palavra então que é? Quando você chama o cabra de tudo quanto é nome? Fez a catarse emocional em cima do marido. Como é que é o nome? Gente, aprendamos. Você não xinga o marido, você não baixa o nível, certo. Você faz a catarse emocional. Em cima do marido. Chique. Em cima dos filhos, em cima do cachorro, em cima da sogra. A sogra entra no meio, a sogra nem tá ali. Você chama a mãe do cara duas coisas, é verdade. E aí aquilo foi 5 minutos. De fúria. De fúria, né? Aquele negócio ali. E aí todo mundo olha, mas daí passou. No outro dia, a pessoa, né, tá ali tomando café como se não tivesse acontecido nada. Na paz. Seria tipo um tornado. Você vem e quebra assim, tudo e aí assim, aquele esposo, aquelas crianças ficam olhando e falam... Ela é louca? Você esqueceu o que você falou ontem? Não, eu não lembro. Você falar, eu não lembro. Mas você falou isso, por isso que as crianças estão assim, não, mas eu não lembro. Então essa é a inconsciência. A pessoa, ela não é consciente, ela não consegue ter esse fator inibitório, né, do sistema límbico. E a emoção Rogério, do jeito que vem... fala mais simples. Ô, gente, manda ali no telefone do Rogério pra ele falar mais simples pra nós entender. O sistema límbico, ele é muito importante, ele faz parte da nossa vida emocional. Nós vamos falar sobre ele mais pra frente. Mas hoje eu preciso que a gente tenha consciência. Porque essa experiência que eu tô contando aqui, talvez não aconteça com você, mas talvez acontece com algum conhecido teu. Lógico. A gente não briga com o marido, você não fala palavrão, você não chama o filho de desviado. Teu, e ela tá sinalizando algo que você precisa resolver. E muitas vezes esse resolver está relacionado às nossas memórias e às nossas experiências do passado. Então, assim, nós precisamos ter cura. Esse é um exemplo. Agora, imagine a mesma situação. A mesma situação. Marido, as crianças, cachorro, papagaio, periquito, toalha em cima da mesa, louça não lavada, e a pessoa chega, não fala nada. Engole. Conserva o 22. Engole. Aí até não gosta, mas não fala. Engole e vai engolindo. Vai tipo assim, não fala nada. Suporta. Coloca aquela máscara que tá feliz, certo? E aí, de repente, nesse engolir, né, começa a manifestar algumas coisas no corpo.
Entendeu, gente? Eu não consigo engolir muito, não. Entendeu? Então, nós temos, assim, os que vão ao extremo, que do jeito que vem sai, aquele V8 sem freio. É um tornado. E aquela pessoa que engole tudo. Então, nós precisamos, para ter cura nas emoções, é começar a ter consciência. Então, você não pode nem ser o V8 e nem nós engolir ter tudo. o equilíbrio. Precisamos encontrar o equilíbrio da nossa vida emocional. Aham. Estão entendendo, gente, o que eu tô Agora, falando? pra mim, tá ficando mais fácil. Vamos lá. Certo? Mas para isso, tanto aquele que explodiu como para aquele que está engolindo, ele precisa ser consciente que essas experiências estão mexendo com suas emoções. Então, no primeiro caso, nós temos alguém que essa experiência não faz mal para ele, mas o jeito que vem prejudica os outros. Aham. Terceiro. Solta. E no segundo caso, nós temos alguém que essas experiências faz mal para ele, mas ele não engole. prejudica os outros. Aham. Então, nós precisamos ter cura na nossa vida emocional, porque ninguém quer prejudicar o outro, quem ama, e ninguém quer sair prejudicado. Como é que eu faço? Deixa eu fazer uma perguntinha pras inimigas que estão curtindo a programação aqui e os inimiguinhos também. Você é do tipo V8? Sem Você é freio. do tipo que engole tudo? Eu, né, como vocês podem saber, melhorei muito, mas eu sou muito mais V8. E eu sou muito V8. Eu também, sou bem V8, turbinado, interculado. Hoje eu aprendi a me controlar eu muito, reconheço mas... muito V8, mas eu também sou muito de engolir. Aprendeu ou como é que Eu é? aprendi, eu tive consciência, eu sou consciente que eu sou um V8, mas eu aprendi também, eu descobri que tem momentos que eu engulo e fico quieto. Não, eu também aprendi isso. É o tal do perfil adaptado lá, né? É a consciência, certo? Então aí é onde que a gente entra com a gestão emocional para dizer assim, não, isso aqui eu não vou engolir. Que tem coisas que dá pra engolir, tem coisas que não dá também, né? Tem coisas assim que é tempestade num copo d'água, isso não tem nada a ver. Por exemplo, que nem você falou da toalha em cima da cama, a toalha molhada. Gente, eu acho uma briga tão idiota. Não, isso aí... Eu acho uma briga tão... né? Pra mim colocamos também. um exemplo, né? Pra mim. Mas, lógico, a gente pode dar vários exemplos, né? Mas hoje não vamos dar muitos exemplos. Esse Rogério hoje, ele tá querendo que esse V8 meu saia pra fora. Mas assim, ninguém vai aguentar a mesma situação por muito tempo. Vai fazer mal ou para um ou para o outro, certo? Então, assim, uma pessoa que é acostumada a engolir experiências e não exteriorizar, não falar das coisas que está incomodando, em algum momento essa emoção vai se manifestar. O corpo vai falar. Como? O corpo vai falar, gente. O corpo vai falar. Então, assim, hoje eu quero trazer aqui alguns versículos. Vai, vamos lá. Tá bom? Que a Bíblia fala também sobre a importância de a gente ter cura nas nossas emoções. Por exemplo, aqui a Bíblia diz assim no livro de Provérbios: uma pessoa ofendida está mais fechada que uma cidade fortificada. Ou seja, com muralhas e tudo mais. Total, ela está completamente fechada. E tem gente que, por causa da ofensa, ela se fechou tanto para os outros que nem anjo entra. Tá tão machucada que não quer saber de nada. Nem do ruim, nem do bom, nem de nada. Eu conheço a história de uma mulher, certo? Que ela sempre tinha problemas e dificuldades para dar o passo do compromisso com homens bons. Mas devido a uma experiência, não era que os homens tinham algo errado, mas é porque um específico, né, falhou, traiu, então ela se fechou tanto que outras pessoas boas não conseguiam ter acesso. Então quando, né, uma pessoa boa, até pessoas de Deus assim, chegava e queria dar o passo do compromisso, ela rompia. O medo, né, de se machucar de novo. Porque uma defesa, vamos dizer aquela assim. experiência do compromisso trazia uma emoção que linkava com uma memória que não foi resolvida. Isso. Ela trazia, vamos dizer, a traição ainda pro presente. Até que ela tomou consciência e falou, peraí, mas essas pessoas não tem nada a ver com o que aconteceu. Já passou, foi lá atrás. Então, uma pessoa ofendida, ela se fecha mais que uma cidade fortificada. Olha só, isso aqui, a Bíblia está dizendo isso aí antes de existir neurociência. Pois é que o povo não lê a Bíblia. 5.000 anos atrás. Pois é, cara. Incrível, né? Olha só esse outro versículo, esse outro provérbio diz assim: quem tem autocontrole, quem tem autocontrole é mais forte do que aquele que conquista a cidade.
Ou seja, Olha só. e olha que o autocontrole seria uma pessoa equilibrada, né, Rô? Hoje, por exemplo, inteligência emocional. Rogério, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, meu povo lindo, maravilhoso, é domínio próprio. Traduzindo. Que é autocontrole. Então você tem autocontrole, e falando aqui nos termos do Augusto Cury, gestão emocional. Desenvolvendo a gestão emocional ou tendo autocontrole, você se torna uma pessoa forte. Você sabe o momento de você usar aquela energia da ira, da raiva. Você sabe, não, agora é a hora. Não vou engolir isso aqui. Não vou engolir essa situação. Preciso me posicionar. E aí você, atua de uma forma inteligente, na intensidade inteligente, na hora certa, no momento certo. E um momento que você, peraí, eu vou fazer de conta que não tô vendo. Simplesmente você ignora. Você aperta o botão da discrição. Né? Vai pra Nárnia. O mundo tá acabando, tipo você assim, nem ali tá. Isso aqui não tem mais coisa importante que não vai. Então, a pessoa que tem o autocontrole, ela é mais forte que aquele que conquista a cidade. Olha, eu aprendi isso há duríssimas Isso aqui é incrível, penas. gente. E esse autocontrole, ninguém nasce com ele. Ninguém nasce com autocontrole. Todo mundo nasce berrando, chorando, reclamando, querendo mamar, já reclamando da luz, chorando, do aquela clima, coisa. o ar-condicionado. É uma tá loucura. muito quente, tá muito frio. Então nós precisamos aprender, gente, a desenvolver autocontrole. Você sabia que a águia não nasce aprendendo a caçar? Águia? Sendo águia. Nasce um passarinho normal, fica lá na paz. Total. Ela precisa aprender a caçar, mesmo tendo no DNA dela uma ave de espécie de rapinha, ou seja, uma ave caçadora. Ela é uma ave caçadora, mas não sabe caçar. Tá no DNA, mas ela não sabe. Ela precisa aprender. E nós, gente, nós não nascemos com autocontrole. Nós precisamos aprender a ter autocontrole. Você precisa ter autocontrole na hora de fazer uma venda, na hora de fechar um negócio, na hora de pedir a mão de alguém em casamento, na hora de comer, na lua de mel. Não vai, né? Uou! Agora vai! É nóis! Na hora que você vai dirigir. Então, assim, a gente precisa desenvolver esse autocontrole. Rogério, fala em prática. Até pra amar é preciso ter controle? Fala assim, total. O que é na prática? É saber o momento de acelerar e é saber o momento de tirar o pé do acelerador. É isso. Isso em todas as áreas da vida. Porque, Tudo. por exemplo, amar. Autocontrole nas finanças. Exato. Vamos falar do amor aqui um pouquinho. Porque a gente fala da raiva. Porque a raiva, todo mundo vira a mesa, quebra os sanguíneos, né? Tipo, eu sou uma pessoa mais sanguínea, mas que eu já tenho um nível de ira já mais alto. Aprendi um bom tanto é que na minha adolescência eu fui a mulher mais briguenta que essa cidade já viu. Eu acho que não teve outra pra me superar. Por quê? Porque era a maneira que eu tinha de expressar a minha raiva. Eu não gostava de uma coisa, depois eu brigava, eu batia, eu puxava o cabelo, arrastava no chão. Hoje, eu aprendi que eu não preciso mais fazer isso. E esse sentimento também eu aprendi a dominar. Tipo assim, antigamente se me chamasse de preta, eu ia lá e batia, como se eu não fosse preta. Hoje em dia, quando me chama de preta, eu falo, amiga, repare lá, beleza. Eu aprendi a lidar com isso. Então, hoje, o que antes me machucava, não me machuca mais. O que antes criava uma reação negativa, hoje eu uso ao meu favor. Aprender a usar isso a seu favor. Exatamente. Isso é autocontrole. Gente, de 0 a 10, que nota você dá pro seu autocontrole? Manda aí no celular da Adri. Fala sinceramente. Não mente pra mim não, que Deus tá vendo e o pai da mentira é o Satanás, então, assim, hein? pensa bem, assim, ó. Rogério, eu não tenho autocontrole, eu vejo certas circunstâncias, eu passo por certas experiências e eu engulo tudo. Então, seu autocontrole é quanto? 0. Engole tudo. Rogério, eu vejo as coisas, falam qualquer coisa pra mim, eu já devolvo numa intensidade maior. Não é autocontrole. Então, qual é o seu autocontrole? Vamos lá, manda aí pra nós. A gente quer saber aqui, né? Eu daria um 5 pra mim, meio. Eu acho que eu tô entre o 6 e o 7, mas eu vou ficar com o 6. Ó, 7, mano. Não, meu filho, eu me conheço. Eu sei o leão que mora aqui dentro de mim. Eu sei. E lidar com isso, tendo consciência, a consciência que eu tenho hoje, porque quando você não tem,
você faz, simplesmente faz e tá feito. Depois que as consequências venham, né? É quando você não tem consciência. Quando você tem a consciência, não é que você não quer fazer, você quer muito esfregar a cara das pessoas no chão. Demais. É verdade, Adri. Eu me identifico com você. Então, assim, nós precisamos ter o autocontrole, porque a pessoa com autocontrole, ela é mais forte do que aquele que conquista a cidade. Imagine um gerente descontrolado. Aham. Um policial descontrolado. Um vendedor descontrolado, ele não vai conseguir fechar nenhuma venda. Um chefe, um marido descontrolado, uma esposa descontrolada. Então, o contrário de autocontrole é o descontrole. Pessoas completamente ao extremo, tanto explodindo como inibindo a emoção. Então, assim, se emoção não fosse importante, então o cérebro não teria sistema límbico. Pronto. Nós ia ser tipo uma máquina, só faz e vai embora. Total. Então, assim, as pessoas falam assim, eu preciso fazer aquilo que meu coração, que eu tô sentindo no meu coração. Ou se eu fizesse. Ai, Jesus. Porque o coração às vezes te dá ideias boas, mas às vezes... Mas aí a gente precisa também ter a consciência. Então, como é que eu vou deixar meu coração me guiar se eu não sou consciente das minhas emoções? Eu preciso trazer essa consciência, avaliar e começar a me conhecer. Deixa eu fazer uma brincadeirinha com os ouvintes aqui. E você não minta pra mim não, que eu lhe conheço, tá? Você é ser humano assim como eu e o Rogério. Faz a conta aí quantos homicídios você teria nas costas se você tivesse matado todas as pessoas que você, dentro da sua cabeça, você falou, ui, que vontade de matar. E mata, Adri, com palavras. Sim. Com pensamento. E mata. Porque, assim, pensamentos e palavras também são sementes. Sim. Não é só atitude. Então, olha só, a Bíblia fala de ofensa, né? A sabedoria milenar fala de ofensa, parecendo o Thiago Brunet já. Adorei o sabedoria milenar. Ele fala sabedoria milenar. Não, nós vamos usar aqui o termo Bíblia. Tá bom, vamos Bíblia. usar aqui é Bíblia. Sabedoria milenar é o cacete, aqui é Bíblia. Quer sabedoria milenar, vai assistir Aí saiu o V8, saiu o V8. Saiu o meu V8 aqui agora. Uai, nós temos vergonha de usar o nome Bíblia, por quê? Então, não, nós vamos usar a Bíblia. Provérbios, tá? Eu perco a comunhão, me perdoa. Coitadas, meu V8 deu uma rádio lá e agora perderam... Meu V8 deu uma deslizada agora. Provérbios, então, fala sobre ofensa, sobre autocontrole, e o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, fala de amargura. Então, olha só as emoções que a Bíblia fala pra gente cuidar, né? A ofensa, desenvolver o autocontrole e cuidar para que a amargura não crie raiz alguma dentro de vocês, para que vocês não sejam perturbados e contaminados. Defina. Olha só. Defina. Não, eu tô lendo literalmente como diz a Bíblia. Tá, mas vamos definir aqui o amargura. Diz assim, fique atento para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando vocês e muitas outras pessoas. Tipo aquela pessoa que eu não gosto, eu lembro dela, eu passo até mal. É a amargura. E vou e falo pro Rogério, aquela pessoa ali não presta, aquilo ali não vale nada. Então, assim, amargura, o que é? A amargura é um assunto, um caos não resolvido na vida do cidadão, que gera ressentimento. Então, eu ressinto a emoção. Sente duas vezes. Aquilo que aconteceu semana passada, o mês passado, no começo do ano, então eu não há 10 anos atrás. Não resolvo, não soluciono, e eu fico pensando nessa pessoa, na situação, no que ele falou, no que ele me fez, e vejo o vídeo de novo da traição todos os dias. E sofro de novo. Põe nas redes sociais e fala mal e fica ressentindo. E manda aquela indireta. E aí começa esse ressentimento, gera amargura, e a amargura é uma raiz venenosa que perturba e contamina a vida de si mesmo e dos outros. É porque... Olha só, cara. A gente acaba... E aí verdade, é onde que a gente fala assim, aquela pessoa é amargurada. É verdade. É amargurada mesmo. É uma pessoa tóxica. A psicologia fala pessoas tóxicas. E tem, hein? Tem muito. E tem. E a Bíblia fala pra gente cuidar. Então, quando a gente não resolve isso, aí é o que acontece, o corpo começa a manifestar.
certos sintomas. Vamos lá. Mas vamos lá, qual é o nível do autocontrole da nossa audiência? Será que o povo tá todo mundo sem controle aqui. A nossa audiência, será que tem alguém aí ainda nos ouvindo? Aqui, ó, a Jaque respondeu 7, a Janete 6. Ó, tamo bem. Aqui 4, aqui não respondeu, mas tá curtindo, a Raquel. A Roseli também tá curtindo, o Odair mandou um áudio, não posso escutar agora. A Cleci respondeu 6. Tá todo mundo assim, mal ou menos. Não tá Nossa, tão desequilibrado. Povo. A Marlene respondeu 5. Tem alguém que tá com o V8 solto aí ainda? Louco dentro das roupas? Sim, tem. Não, porque assim, olha só. O que eu ia falar? Esqueci. Já lembrei, já, por isso que eu anotei aqui. Então, assim, quando a gente não resolve a nossa vida emocional, essa vida emocional ela vai manifestar no corpo. Isso. Tá certo? Então, assim, hoje, gente, eu quero trazer consciência pra vocês. Estamos no ar ou não estamos no ar? Não estamos ou voltamos? É que deu uma piscada, às vezes cai, às vezes não cai. Meninos, vocês estão escutando nós ou não? Não. Você está ouvindo ou não? Porque aqui deu uma chiadeira do cacete. Não fala bobagem, pastor, pelo amor de Deus. Porque, deixa eu ver, se aquieta. Não, tamo no ar. Ô, Glória! Não deu vamos uma reclamar. O V8 da André deu uma soltada, ele bateu no poste, mas já voltou. O vento entrou no meio da Rádio Code. Isso, vamos voltamos. lá, então, Chiu, fica quieto aí que tá repreendido. Se controla. Então vamos lá, então assim, hoje eu quero trazer consciência, porque nós vivemos num mundo onde o cuidado do corpo e da estética está em alta. Muito. Total. Adoro. Então, assim, clubes de esportes lotados, cancha de futebol, cancha de tênis, cancha de vôlei, cancha até debocha, tem que agendar horário. E o 48, tem o 48 também. Tudo lotado. Academia lotada, né? A agência de estética lotada, né? Aula de pilates lotado, tudo lotado. Tudo cheio. Todo mundo cuidando do corpício. Todo mundo cuidando. E tudo isso tá tudo certo. Aham. Tem nada de errado nisso. Eu achei que você ia falar que estava errado bem agora na minha vez. Não, gente, não, tá tudo certo. O nosso desafio é cuidar da mente e do espírito como a gente cuida do nosso corpo. Esse é o nosso desafio. Aham. Simples assim. Então, assim, durante o dia, a nossa mente, ela recebe muitas informações. Um estudo mostrou que uma criança de 8 anos, ela tem mais informação do que um imperador romano tinha na época. Pra tu ter uma ideia da coisa. Não, demais. Então, assim, nós recebemos muita informação positiva e informação negativa. E a gente precisa encontrar uma forma, né, de drenar de pôr para fora todo esse lixo de informação que muitas vezes entra. Então, assim, nós precisamos aprender a cuidar da nossa mente, do nosso espírito, como a gente também está cuidando do nosso corpo. Porque, assim, gente, precisamos ter uma mente equilibrada, uma mente lúcida, inteligente, sábia, harmoniosa e serena. Mas se você perguntar pra qualquer ouvinte, eles vão falar que é tudo isso aí que você falou. E serena para administrar o corpo. Porque, querendo ou não, a gravidade vai vencer, a lei da gravidade. Vai. Vai cair. Nossa, tudo. Tu pode levantar, tu pode ajustar, tu pode cortar um pedaço. Qualquer coisa, mas... Uma hora despenca. Vai vencer. Uma hora vencer vai. todo mundo. Nós precisamos ter essa mente lúcida, equilibrada, harmoniosa, em paz, para cuidar, até para aceitar, para administrar o nosso corpo. Certo? Então, assim, gente, tudo isso que nós fazemos para cuidar... Ó, eu vou até falar uma coisa aqui. A forma como a gente administra o nosso corpo, ela é a expressão de um drive mental. Ou seja, é a expressão daquilo que eu também acredito, porque eu estou administrando o meu corpo, isso significa que isso é importante para mim, e isso também significa que é importante em outras áreas da minha vida. Então eu já tenho ali um passo à frente. O que eu estou falando são dos desequilíbrios, gente. Só corpo, só estética, só saúde fisiológica não vai ser suporte para a gente lidar com as demandas emocionais e psicológicas. Então a gente precisa trazer esse equilíbrio, cuidar da nossa mente, do nosso espírito, como a gente cuida do nosso corpo. Tá, agora vamos para tudo que eu quero falar.
Qual é a diferença entre cuidar da mente e do espírito? Exatamente. O espírito tem a ver com a nossa conexão espiritual, o quanto a gente busca Deus, a nossa vida de oração, a nossa leitura, né, de um versículo da Bíblia, se conectar com Deus, se conectar com outras pessoas, fazer parte de uma família espiritual. Então, assim, isso tem a ver. O quanto tempo eu passo orando, meditando, cuidar do espírito, certo? Até porque... Bom, mas esse é um assunto para... Não, o Rogério não faz isso comigo. É para outra hora. Não solta o meu leão. Eu ia falar sobre a paz, mas eu vou falar sobre outra hora, tá bom? Você ia Hoje falar sobre a paz, quase solta o meu leão aqui. Quase que eu perca a paz. Quase que eu perca a comunhão. Né? Mas nós vamos falar sobre isso depois. Porque hoje nós estamos falando das emoções. Porque se eu entro nesse assunto, nós vamos... nos delongar. Nós vamos fazer muito zigue-zague aqui no caminho, tá? Então, o meu convite é que a gente tenha corpos belos e também uma mente bela. Em outras palavras, nós precisamos ser pessoas que a beleza externa seja coerente com a beleza interna. Ah, pediu demais nessa sociedade. Ainda hoje estive falando com uma coleguinha justamente sobre isso. Tem pessoas muito bonitas, porém muito más, muito perversa, eu diria. Exato. E pessoas muito bonitas, pessoas lindas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, mas que não conseguem se ver bonitos. Lindos. Uma visão distorcida de si mesmo. Completamente. Você olha para essa pessoa, nossa, que pessoa linda, agradável, mas ela não consegue ser agradável com ela mesma. Eu justamente usei uma analogia com essa pessoa que eu estava conversando hoje de manhã, que essa pessoa que eu olhava e via nela um modelo para mim. Eu queria ser que nem ela, porque ela era um padrão que para mim era um padrão aceitável de uma mulher de sucesso, uma pessoa honesta, uma pessoa que para mim parecia uma referência a ser seguida. Porque a estética era legal, o cabelo legal, uma pessoa, né? E justamente a parte interna, que é onde eu não via, foi o que desmoronou tudo isso. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Então, hoje eu quero trazer consciência para a gente prevenir doenças emocionais. Um estudo relatou que mais de 30% dos casos de problema do coração, ataque cardíaco, está relacionado com a falta de perdão. Eita! Gente, se eu tiver com algum problema aí, perdão já, hein? Entendeu, gente? Então, assim, o que você está falando, Rogério? Eu estou falando que as pessoas estão ficando doentes sem precisar. Caçando jeito, em outras palavras. Não precisa. Não, tipo assim, você não tinha... São pessoas que não tinham nenhuma possibilidade, nenhuma hipótese de ter um problema no corpo, mas porque não cuidou emocional, não resolveu o que tinha que resolver, não teve aquela conversa difícil que foi protelando, deixando, aquela enrolando, que dói, cutuca, engolindo, aí o corpo manifestou. Chega uma hora assim que o corpo fala, não aguento mais. Aí as pessoas vão, olha só que dado incrível, eu quero falar muito sobre consciência hoje, do Ministério da Saúde. A maioria das pessoas que vão nos pronto atendimentos devido à urgência, a maioria delas, os problemas não são físicos. E de acordo com o dado do Ministério de Saúde, a maioria das pessoas que procuram atendimento de urgência não tem doenças físicas, ou seja, um problema biológico, certo? Algo assim. É realmente algo emocional. Que desencadeou no corpo. Que se essas alterações emocionais, se não são tratadas, elas podem evoluir para um caso fisiológico. Vamos lá, é aquelas pessoas que tem aquela síndrome do pânico, aquela crise de ansiedade, que o coração bate que mais do que a bateria da mangueira, que você sente que tá infartando, que você chega lá no médico passando mal, atende aqui que eu tô morrendo, agora eu vou morrer. Ai, Jesus, tem misericórdia que eu tô morrendo. Já aconteceu com vocês? Comigo já. E muitas vezes.
Só que eu também nunca soube o motivo, a razão e o porquê, né? Mas uma das coisas é isso aí. Você acha realmente que tá morrendo, você se sente Pressão muito no peito, mal. falta Isso. de ar, Taquicardia, sudorese, desmaia. Então, a muitas visão pessoas que turva. vão assim em caso de urgência e o médico faz todos os exames, o coração tá bem, o pulmão tá bem, tá tudo bem, hemograma tudo bem, não tem nada. Mas são sintomas emocionais manifestados no corpo. E aí, se isso acontece, gente, não deveria estar acontecendo, não precisava chegar nesse ponto, mas ainda é um sinal, ainda há tempo de resolver, porque as pessoas hoje, uma grande maioria, até existe uma cifra mundial que mais de 5% das pessoas estão adoecendo de doenças físicas como consequências de doenças emocionais. Primeiro é na emoção e o corpo segue ali. Então, assim, hormônios como adrenalina, cortisol, liberados pelo medo, tristeza e raiva, né? Constantemente eles geram desequilíbrio químico. Altera a nossa função, né, do corpo, o nosso equilíbrio do corpo, trazendo dano físico, né? E prejudicando a nossa estrutura funcional, ou seja, a nossa funcionalidade. Ou seja, você pensa assim, numa segunda-feira, eu vou ir trabalhar, tá funcionando, para de funcionar tudo. Para de funcionar. Aí tipo assim, eu vou ir no banheiro, para de funcionar, tranca o intestino, trava, já não urina demais, ou... Entra em desequilíbrio literalmente. Desequilibra tudo, certo? Então assim... O cérebro, gente, ele não trabalha com fatos, ele trabalha com coisas imaginárias. Então, assim, o que determina o que nós estamos vendo, se é real ou imaginário, somos nós. É a nossa consciência. É a nossa consciência. Então, quando eu recebo uma informação, uma experiência, um dado entra na minha mente, né? E aquilo eu não tenho consciência e eu fico internalizando ou fico deixando para lá, semana que vem eu resolvo, né? Ele tá, né, se ele não é tratado, se ele não é resolvido, ele tá tratando como algo real e ele vai trazer respostas, porque o cérebro ele vai trabalhar pra gente sobreviver, pra gente atacar ou pra gente se defender. Tá certo? Então assim, gente, nós precisamos realmente, né, cuidar das nossas emoções e trabalhar elas, prevenir elas, porque essas emoções, elas vão, se não são tratadas, não são resolvidas, elas vão começar a ter manifestações psicossomáticas. Que é quando o corpo responde. Tem gente que perde cabelo, né? Tem muita gente que tem alopécia por causa do emocional. Tem gente que desenvolve vitiligo por causa do emocional. Vitiligo é aquela mancha branca que dá na pele e várias outras coisas. Inclusive, tem uma parte da endocrinologia que hoje estuda uma parte do diabetes como também uma parte emocional. Tem gente que tem o que eles chamam de diabetes emocional. Porque dependendo... Dizem que o centro das emoções é o fígado. Porque é ali que descarrega todos os... hormônios, né, do nosso corpo, descarrega tudo ali. Então diz que o centro das emoções não é o coração, é o fígado. Então uma pessoa que tem muito distúrbio emocional, ela pode desenvolver um problema no fígado, tipo eu, assim, sabe? Então vamos lá, olha só, eu quero trazer aqui a informação da revista Ciência. Eles fizeram um estudo sobre o impacto das emoções no corpo das pessoas. E eles fizeram um experimento onde os voluntários experimentaram o sentimento da rejeição. Um grupo de pessoas voluntárias, eles exporam as pessoas à rejeição e eles, com toda a parafernália lá da ciência, né, para medir a intensidade do cérebro, no cérebro da emoção. Então, uma parte específica no cérebro, né, o sistema límbico, ele entrou em tanta atividade, em tanto conflito devido a isso, que as pessoas sentiram dor no corpo semelhante à dor de uma pancada. De tão forte que foi. Não, mas dói. Eu sei o que é rejeição, incrível, e eu posso falar para vocês que dói. E isso foi um experimento feito pela revista Ciência. Então, assim, né,
algumas pessoas possuem doenças emocionais, né? E elas relatam, tá doendo, mas algumas pessoas falam assim, não, mas você não tem nada. Não é que não tem nada, tá doendo de verdade, é real a dor. A dor é real. Por exemplo, entendeu? as pessoas que têm a fibromialgia. E não é uma alteração orgânica, é isso que eu tô falando. Mas para a pessoa, a emoção é tão forte, aquela experiência é tão forte que dói. Uma experiência quando alguém perde um ser querido, uma experiência de divórcio, de separação, né? Ou uma experiência de muito estresse no trabalho, geralmente afeta toda a parte intestinal, né? Gerando até úlcera, experiência, por exemplo, de problemas financeiros, né? Coisas que começa, né, a virar uma bola de neve, né? Problemas de relacionamento, né? E eventos traumáticos, enfim, uma série de situações que geram emoções, uma série de experiências na vida que geram emoções, né? E se essas emoções, se esses experimentos, se essa situação não é resolvida, não é confrontada, não é tratada, essas emoções elas vão ficar ali, latente, batendo, até que o corpo fala, ei, eu não aguento mais. Vou parar essa miséria aqui um pouco. Essa forma do corpo falar, eu não aguento mais, é um ataque cardíaco, é uma alergia na pele, é uma enxaqueca que nunca passa. É isso que eu tô falando, gente. Inclusive eu tive um caso na minha família essa semana passada de um primo que estava trabalhando muito bem, desmaiou lá, levaram pro hospital. Veio o bombeiro, levou, bombeiro, SEAT, não sei. Chegou lá, ele simplesmente tinha parado o rim dele. Parou. Ele tem uns 33 anos, e falaram, uai, mas o que deu aqui? Foram fazer os exames, o fígado também tinha parado. Ele foi direto pra UTI e lá trataram ele. E ele teve, de tanto trabalho, se alimentar mal, se expor ao sol quente, que ele trabalha com a construção e coisa, que o corpo dele não foi aguentando, o corpo desligou. O coração não parou, mas o rim e o fígado parou. Então lá, graças a Deus, ele foi atendido a tempo, foi medicado, tá vivo, mas ele poderia ter ficado no cavaco. Agora escuta essa história. Essa é uma história que muito real. Eu tenho um amigo, né, que ele já era pai de 2 crianças e para ele já estava bom. Mas a vida lhe presenteou mais um filho. Ele não estava preparado para isso. E ele tinha feito muitos planos. Ele tinha comprado barco, ele viajava, ele sabe fazer de tudo. Vivendo a vida. E aí, quando ele recebeu a notícia, ele falou: meu Deus, justo agora. E aí ele começou a rejeitar aquela criança, mas de uma forma inconsciente. Então, assim, a criança quando nasceu, ela nasceu assim fisiologicamente bem, mas ela tinha um problema no pulmão. Tinha um problema no pulmão e os médicos não conseguiam resolver. E estava na incubadora 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até que vieram falar para ele, falaram assim, ó, teu filho, ele tá tudo bem, mas parece que ele não quer viver. O médico falou para ele assim. Nossa. Tem alguma coisa que aconteceu? Aí ele lembrou. Eu não queria esse filho. Porque ele veio me atrapalhar. Eu não queria. Daí o médico falou, isso aqui é uma história real, gente, que eu tô falando. Eu acredito muito. A criança sentiu totalmente a rejeição do pai. E já que você não quer, então morre. E o médico falou, parece que ele não quer viver. A gente faz tudo, mas... Então, o que você vai fazer? Você vai ficar tantas horas por dia, você vai falar, tô te esperando, você vai liberar palavras, porque nós queremos salvar o teu filho. E aí ele foi, e ele ficou do lado, ele pegou, ele começou a fazer carinho, ele começou a falar, e a criança, em menos de 48 horas, normalizou, estabilizou, em menos de 1 semana ela ganhou alta e foi para casa. Poder das palavras, dos pensamentos. Como a emoção é tão forte. E lembrando, gente, que nós temos memórias a partir do 3º mês no ventre da mãe. Na gravidez ainda, querida. Sinapses. Na gravidez. Como é que tem pessoas que têm coragem ainda de promover o aborto? Imagina se você consegue lembrar. De forma inconsciente, obviamente, o que aconteceu. Agora, deixa eu falar algo. Não só o cérebro, ele tem a capacidade de produzir as emoções, mas o músculo também tem sinapses. É algo assim que quase
ninguém fala. Então, assim, se eu tive uma experiência ruim em alguma parte do meu corpo, isso gerou sinapses, essa experiência trouxe uma experiência ruim. Então, o meu sistema límbico, ele liberou cortisol ou noradrenalina para aquele corpo, para mim me proteger. Para mim me proteger. E toda vez que acontece uma experiência similar ou parecida e eu não tenho esse assunto resolvido, o meu corpo se prepara ou para fugir ou para atacar. É por isso que dá tanta dor no corpo depois. Exato. O músculo, ele tá com aquela memória negativa registrada. E nós precisamos sarar isso. Porque aquela memória tá gerando emoção. Então é o ressentir que tá gerando amargura e tá bloqueando minha vida para ser feliz. Minha vida não, a vida de algumas pessoas para ser feliz. Então, por isso, gente, que eu quero falar sobre a cura das nossas emoções. Talvez você é uma pessoa muito capacitada, tem um emprego muito bom, mas por não estar curado nas emoções, não consegue vender como poderia estar vendendo. Não consegue ter a coragem para assumir a responsabilidade de uma família como homem que você é. Mesmo tendo no DNA o DNA de homem, como o caso da águia, mesmo ela sendo águia, nascendo águia, convivendo como águias, ela não sabe caçar, ela precisa aprender. E a gente tem que aprender também a lidar com tudo isso, né? Porque o nascer homem do sexo masculino não te faz um homem. A gente precisa aprender a ser homem, assim como nascer do sexo feminino não te faz uma mulher, não te faz uma mãe. A vida vai nos ensinando. Então, eu quero falar sobre alguns sintomas. Quais são alguns sintomas, Rogério? Taquicardia, falta de ar, dor de cabeça, irritabilidade, impulsividade, agressividade, ritmo da fala acelerado, fala demais, ou gagueja muito, gesticulações exageradas, problemas de concentração, falta de memória ou perda da memória, dificuldade na tomada de decisão, insônia, sentimentos de incapacidade e pensamento de tragédia iminente. Doenças emocionais, apesar do seu caráter da manifestação física no corpo, também pode apresentar sintomas psicológicos, né? Ansiedade, irritabilidade, impaciência, fadiga, cansaço. Cara, mas eu não corri 5 quilômetros. Tá morrendo desse tanto. Eu não fui na academia, fiquei 1 hora lá levantando peso. Eu fiquei sentado o dia inteiro no escritório, embaixo do ar-condicionado, e chego em casa, parece que foi atropelado por um caminhão. Fadiga, cansaço, tristeza, falta de prazer e falta de interesse nas atividades diárias. Então, no corpo, as emoções começam a se manifestar onde existe maior vulnerabilidade do organismo. Ou seja, ela vai se manifestar, ela vai manifestar onde nós temos ali, de repente, um probleminha engatilhado. Entendeu, gente? Tá, deixa eu só explicar aqui, ó. Eu, por exemplo, já tinha um probleminha no fígado. Quando meu pai faleceu, eu não sabia que tinha gravado até ir no médico, né? Até o doutor perguntou pra mim, falou, você tem algum exame que você tenha feito algum tempo atrás? Aí eu falei, tenho. Ele falou, posso ver? Olhou, ele falou, o que aconteceu nesse 1 ano aqui? Porque deu 1 ano e 1 mês, mais ou menos, que eu tinha feito todos os exames. Ele falou, o que aconteceu de tão grave aqui? E foi assim, tanto é que deu diabetes, deu tudo isso. O fígado, eu já tinha uma propensão, exatamente, já estava predisposta à doença por vários fatores, mas o fator emocional desencadeou. Exato. Então, assim, gente, o que nós precisamos fazer? É que às vezes, em alguns casos, nós não estamos generalizando, mas é que, de repente, o que nós estamos falando hoje faz sentido para ti, então pense com carinho. Por quê? Porque às vezes a dor no corpo é um sinal de que você precisa dar mais atenção para a sua vida emocional. É um sinal de que existem algumas coisas que precisam e merecem ser resolvidas. Então,
Alguém já ouviu esse ditado que diz assim, mente sã, corpo são? Sim, já ouvi. Tem tudo a ver, tudo a ver. Então, para o corpo funcionar bem, o psicológico, emocional e espiritual precisam estar saudáveis. E o contrário também é importante. A nossa mente sã, o corpo são, né? Essa é o espírito saudável, esse é o ingrediente para a gente ser feliz a longo prazo. E o mais importante é que existe uma forma da gente prevenir essas doenças emocionais. Prevenir? Prevenção Menino. de doenças emocionais. Ou seja, a gente não precisa e tem comportamentos que nós podemos fazer no dia a dia para evitar a manifestação da psicossomatia fisiológica, ou seja, evitar que as doenças sejam manifestas. E eu vou falar sobre isso na próxima segunda. Rogério, você não testa. Próxima semana eu vou falar quais são os comportamentos, quais são os neurotransmissores que estão ali. Como é que a gente faz, Rogério, para ativar aquela farmácia interna e a gente evitar essas doenças emocionais? Ótimo, todos nós temos que aprender e aprender nunca é demais. E quando você aprende a viver com qualidade, porque às vezes a gente leva aqui qualidade de vida, é um carro bom, uma casa boa, um ar-condicionado e tudo isso. Mas as nossas emoções, elas dão muito mais qualidade à nossa vida. Por isso que uma pessoa, vamos dizer, emocionalmente mais equilibrada, mesmo em meio a problemas que outras pessoas iriam à loucura, elas estão ali plenas, passando, tranquilas, não se desesperam, não são 8 e nem são 80, porque tem gente que ou tá muito louco, ou tá muito alegre, ou muito triste, enfim, tem aquele equilíbrio. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, ser equilibrado não é fácil, não. Exatamente. Então, assim, a Adri me perguntou o que é a emoção. A emoção é um feedback da memória. Então, ela tá apontando algo que precisa ser resolvido. E vamos resolver o que tem que resolver. Vamos olhar pra trás. Mas vamos lá, foi bom pra vocês, gente? Manda aí um feedback pra nós. Por favor, mandem aqui. Estamos Rafael, aqui no final. obrigada pela sintonia. Aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. Aqui, a Corina, alô Corina, como é que você tá, querida? A Vilma também tá comigo por aqui, a Marlene Bock, a Janetinha Bruneto, a Andréia Mosla da Cisa também com a gente, obrigada. E sempre o povo tá ali, a gente sabe que muita gente também já voltou a trabalhar essa hora, a Kátia Mumba que também tá comigo por aqui, e às vezes não pode estar pegando o celular, mas tá ligadinho ali. Infelizmente a gente não conseguiu transmitir através da TV hoje, mas vai ficar gravado na internet, viu, Rô? E você nem arrumou o cabelo, hoje ele veio meio estilo Brad Pitt, ele tá assim... bem elegante aqui, ó. A Marlene Agnes também tá curtindo comigo. Drica, eu já tô ansiosa pela próxima semana. É nós. Vocês não sabem o que eu passo aqui com o Rogério. Quando ele fala tudo, daí fala, na próxima semana eu conto. Gente, a pessoa não pode fazer isso com o ansioso, tá vendo, Rogério? A Lenira aqui também, ó, a Cirlei também com a gente. Nós, os ansiosos, não sabemos esperar até segunda-feira que vem. A gente queria uma rádio coach de dia inteiro, a gente, sabe, resolveu o problema ali. Gente, então, ó, segunda-feira que vem ele vai estar dando dicas de como a gente ativar a nossa farmácia interna e também como não deixar prevenir as doenças emocionais. Então, vamos lá. Se você já é doente, vamos caçar o caminho da cura, então, tá bom? Então, por hoje é só. Beijinho, Rô, obrigada pela sintonia.